Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Conforme nós havíamos combinado, eu vou gravar aqui essa aula de sociologia para vocês, né, para que vocês consigam aí acompanhar as apostilas. Né? Relembrando que cada slide tem um número da página a qual vocês poderão, né, procurar acompanhar a aula junto com a sua apostila, tá? Então, hoje nós vamos falar sobre algo que está em todo lugar, né? Muitas vezes a gente nem percebe. A sociologia, mas o que é a sociologia? E eu vou explicar para vocês de um jeito bem simples. A sociologia é como se fosse um superpoder que nos ajuda a entender por que as pessoas agem de certas maneiras e como a sociedade funciona. E ela estuda as regras, os costumes, os problemas e até os comportamentos que parecem normais, mas que na verdade não são construídos pela sociedade, tá? Por exemplo, por que nós temos que seguir as leis, né? Por que algumas pessoas têm mais oportunidades do que as outras? Por que em alguns lugares as pessoas são mais unidas, enquanto outros todo mundo parece estar só no seu mundinho, né? Então todas essas perguntas são estudadas pela sociologia, né? E ela nos ajuda a enxergar que nada acontece por acaso. Tudo tem uma explicação social, histórica e também cultural. E aqui eu posso citar para vocês um exemplo muito prático, né? Vamos pensar em algo simples como filas. Aquelas filas do banco, a fila da lotérica, qualquer fila que você possa aí imaginar, né? Porque em alguns lugares, né, as pessoas respeitam as filas direitinho, enquanto em outros todo mundo quer passar um na frente do outro, né? E isso acontece porque cada sociedade tem as suas regras, tem seus costumes que foram criados aí ao longo do tempo. Então a sociologia ela nos ajuda a entender isso. E por que isso, na verdade, é tão importante para nós, não é? Porque quando a gente entende como a sociedade funciona, nós podemos questionar o que não está certo e transformar o mundo ao nosso redor. Então a sociologia, ela nos oferta, ela nos oferece ferramentas para que nós possamos pensar de uma forma crítica, de uma maneira assim, de agir muito consciente, tá? Então aqui nós temos essa imagem, né, que mostra aí essa diversidade cultural, né? Mostrando que as sociedades elas se comportam de maneiras diferentes, né? E aí o que todas essas pessoas aí elas têm em comum, né? Todas mostram como as pessoas se organizam, como que elas interagem umas com as outras. Isso é sociologia. E aí eu peço que vocês pensem em um comportamento que vocês veem no dia a dia de vocês, né? Como cumprimentar as pessoas, né? Como seguir a moda ou até mesmo o uso do famoso celular, né? Por que as pessoas fazem isso? O que isso diz sobre a nossa sociedade, né? E então isso vai ajudá-los a começar a pensar como sociólogos, né? Como alguém que está tendo um encontro com a sociologia. E a sociologia, ela está em tudo ao nosso redor, não é? Ela nos ajuda a entender como o mundo, né? E as pessoas, elas pensam, né? De uma forma mais crítica sobre ele. Então, o mais legal é que com esse conhecimento adquirido, nós podemos ser agentes de mudança, né? Principalmente vocês que estão no terceiro ano do ensino médio, que estão aí às portas de uma faculdade, à porta de iniciar novos ciclos na vida, e isso vai ajudar vocês a entender
a dinâmica social, do porquê que a sociedade é como é, porquê que ela se comporta assim, dessa maneira, porquê que as regras sociais são assim e, sobretudo, por que elas existem, ok? E agora a gente começa falando o que é a sociologia. A sociologia é o estudo científico da sociedade. Lembra do positivismo, que nós já falamos, né, da ciência? Então, a sociologia, ela é um estudo científico da sociedade, das interações humanas, das estruturas sociais, e ela investiga como vivemos em grupo e como que as instituições, né, como família, que é a nossa primeira instituição, a escola, a política, a economia, elas afetam as nossas vidas, né? Um exemplo impactante para vocês, por isso que eu coloquei esse aquáriozinho aí. Se um peixe nunca sair do aquário, ele percebe que está dentro d'água? Da mesma forma, muitas vezes não percebemos que estamos imersos em uma sociedade com normas e com regras que são invisíveis. Então, a sociologia, no caso, a sociologia nos ajuda a ver essa água. Então, a sociologia, ela analisa os padrões de comportamento social e também das mudanças sociais. Então, agora nós vamos falar sobre um conceito que ele é um conceito fundamental, né, que pode mudar, então, a maneira como nós vemos o mundo ao nosso redor, tá? E vamos conhecer a imaginação sociológica, né, criada pelo sociólogo Serhat Mills, né? Então, prepare-se aí para expandir a mente. Vamos lá, o que é a imaginação sociológica? Então, imaginemos que a vida é como um filme, né? Onde cada um de nós é um personagem com a sua própria história. E a imaginação sociológica é a capacidade de olhar além da nossa própria história e entender como que essas histórias individuais se conectam, né, com esse enredo maior da sociedade, tá? E aí nós temos uma definição muito simples. Imaginação sociológica significa perceber que os problemas pessoais não são apenas questões individuais, mas que estão inseridos em um contexto social mais amplo. Então, entendendo aí com um exemplo transformador. Vamos lá. Vamos usar um exemplo prático aí para entender melhor isso. Situação. Vamos colocar uma situação onde o estudante ele sempre tira notas baixas. A reação imediata das pessoas, né, pode ser pensar que ele não está nem aí, ele não está se esforçando, ele não quer nada com a hora do Brasil. Sabe aqueles rótulos que eu falo para vocês que eu não faço em sala de aula e também não admito que façam, né? Eu não gosto desse comportamento. Mas a primeira reação imediata é essa: ele não se esforça, ele não está querendo nada com a hora do Brasil, né? que não estuda o suficiente. Mas o que a imaginação sociológica ela pode nos ensinar, né? Então vamos aí fazer perguntas que precisamos fazer. Ele tem um ambiente adequado para estudar? Será que há um espaço tranquilo na casa dele para que ele possa estudar? Recursos. Então, ele precisa trabalhar para ajudar a família? Às vezes, a necessidade de trabalhar, ela pode ocupar um tempo aí que ele poderia se dedicar aos estudos, né? Então, ele pode estar enfrentando dificuldades emocionais, dificuldades sociais. Eu acho que disso vocês já entendem bem, né? Porque a gente já vem falando e vocês são tão sempre atenciosos, né? E às vezes, pessoal, problemas em casa, o bullying, a ansiedade, ela pode sim afetar o desempenho escolar de um sujeito, de um indivíduo. Então, ao aplicarmos a imaginação sociológica, nós percebemos, né, que as dificuldades do estudante têm raízes que vão além das suas falhas pessoais.
Elas estão ligadas a fatores sociais estruturais, como condições econômicas, apoio familiar e a própria organização da escola, tá? Então, a imaginação sociológica nos ajuda a entender o impacto das estruturas sociais em nossas vidas e também evita que nós façamos julgamentos impróprios e inadequados a respeito do outro, porque nós somos tendenciosos a fazer julgamento. Então, isso significa que, ao olhar para o mundo, nós precisamos considerar como fatores como classe social, cultura, e como que a educação pode influenciar as experiências, né, e desafios que enfrentamos. Então, como que nós podemos colocar isso no nosso dia a dia? Primeira, vamos fazer aí perguntas, né? Ao ver um problema, pergunte. Primeiro, você faça a pergunta: que fatores sociais ele pode estar enfrentando, afetando essa situação? E aí, pessoal, né, você deve conversar sobre isso em casa, né, com seus amigos, né, com seus familiares, sobre diferentes perspectivas, né? Isso pode abrir os olhos e mudar a forma como nós vemos o mundo, promovendo empatia. Então, quando você passa a entender melhor o contexto social dos outros, que pode ser muito diferente do seu, podemos agir com mais empatia, com mais compreensão, né? E aí nós temos uma dica para lembrar, né? Pense sempre na imaginação sociológica, né? Pense nela como uma lente especial que ajuda a ver além do óbvio, né? Então, quando vocês, por exemplo, né, olham para um problema, lembre-se de perguntar que fatores sociais podem estar envolvidos ali, né? Então, essa abordagem, ela não só vai enriquecer a sua compreensão de mundo, né, mas também vai torná-los mais solidários, mais conscientes, mais cidadãos e, sobretudo, seres humanos empáticos, né? Então, use a imaginação sociológica, né, como uma lente pela qual você passa a enxergar o mundo, tá? E aí nós temos a sociologia vezes outras ciências. Pessoal, preste bem atenção. A sociologia faz parte das ciências sociais, mas cada disciplina tem seu próprio foco, né? Então, para entender isso de forma prática, vamos imaginar que um problema social, né, o aumento da violência em um bairro, né? Agora, vamos ver como diferentes especialistas estudariam esse problema, tá? Vamos lá. E isso, pessoal, é uma atividade, uma reflexão memorável para você, né? Que vai aprender você a se situar dentro da sociologia, a entender o porquê você está no ensino médio estudando sociologia, né? Poderia estar estudando sociologia desde o nono, né? Mas tudo bem. Olha só. E essa vai ser uma atividade memorável, você nunca mais vai se esquecer, tá? Então, nós temos aqui um problema e 3 perspectivas para esse problema. Então, vamos lá. Você consegue aí imaginar, né, um bairro da cidade que está enfrentando um aumento exacerbado da violência. Vamos lá. As pessoas estão preocupadas, né? A polícia tem mais trabalho e a vida no local está cada vez mais difícil. Vamos pensar lá na Rocinha, por exemplo. Agora, vamos perguntar: como diferentes cientistas sociais, eles analisariam essa situação? Vamos pegar aí o historiador, né? O professor de história. Ele diria assim, olha, ele investigaria, né, se esse bairro sempre teve altos índices de violência ou se isso é algo recente, né? Será que então houve mudanças econômicas, políticas, né, ou sociais que contribuíram para essa situação? Ele poderia, por exemplo, analisar a história da urbanização, das políticas públicas no local, para entender como que nós chegamos a esse ponto, né? Agora, se eu fosse solicitar
a análise de um economista, ele pensaria em termos financeiros. Será que a falta de empregos no bairro? A desigualdade de renda aumentou? Se as pessoas têm menos oportunidades de trabalho e educação, isso pode levar a um aumento da criminalidade. Então, o economista, ele analisaria dados econômicos e pensaria em soluções, né, como incentivos para novas empresas contratarem jovens, né, desse bairro. Agora chegamos até nós, né? E o sociólogo, né? Como que esse sociólogo, ele analisaria esse problema? Vamos lá. Agora vem o nosso papel. Então, o sociólogo, ele estudaria as relações sociais dentro do bairro. Como que as famílias estão estruturadas? Como que a escola influencia os jovens? Tem apoio ou não da comunidade para prevenir essa violência? Então, a sociologia, ela busca entender como que os grupos interagem, né? Como que a cultura e os valores sociais podem estar relacionados ao problema e como que essas instituições, família, escola, governo, podem ajudar a transformar essa realidade, tá? Veja bem, cada uma dessas ciências sociais, ela tem o seu jeito muito peculiar de estudar o mundo. O historiador analisa o passado, o economista foca no dinheiro, na estrutura econômica e o sociólogo, ele olha para as interações humanas e para como a sociedade molda o comportamento das pessoas. Então, todas essas visões são importantes e se complementam para entender problemas sociais que são complexos, tá? E agora fica uma pergunta para você. Agora, vocês entenderam essas diferenças? Conseguem pensar em outro problema social e como que essas ciências o analisariam? Pessoal, nesse slide agora, nós vamos falar, né, de uma pessoa, né, que tem o nome de Barbara Ehrenreich, tá? Então, nós vamos falar aqui sobre a pesquisa em sociologia, né? Como que ela nos ajuda a entender as questões muito sérias, né, como a desigualdade social, como a pobreza, a discriminação. E para isso nós vamos conhecer uma história inspiradora de coragem e de empatia. A história da Barbara Ehrenreich, a aventurista da realidade, como ela é conhecida, né? Então nós vamos imaginar que a Barbara Ehrenreich, ela é como uma super-heroína, mas ao invés de poderes mágicos, ela usa a sua inteligência, a sua disposição para viver experiências reais. E quem que é essa Bárbara? A Bárbara, ela é uma socióloga que decidiu vestir a pele de uma trabalhadora de baixa renda. Isso mesmo. Ela trocou o seu conforto, né, a segurança por desafios diários para entender a verdade da vida de quem luta para sobreviver com um salário baixo. Como que foi essa experiência da Bárbara? Olha só, garçonete, faxineira, atendente de loja e outras que ela assumiu esse papel para entender o que acontecia, como que era a vida dessas pessoas, os desafios que elas enfrentavam todos os dias. Então, a Bárbara, ela esteve em vários locais de trabalho. Imagine-se se servindo mesas, limpando casas, organizando produtos em loja. Então, a cada dia, ela se deparava com a dura realidade, mesmo trabalhando duro. E as condições de vida eram muito difíceis. E aí, o que a Barbara Ehrenreich descobriu? Ela descobriu que salário mínimo, pessoal, apesar de todo o esforço, o salário mínimo que muitos recebem não é o suficiente para cobrir despesas básicas como moradia, alimentação e saúde.
Então, essa descoberta é como ver uma colcha de retalhos feita à mão, né? Cada retalho representa uma história de luta, mas quando olhamos, vemos muitos dessas histórias são sobre desigualdade e sobre injustiça no sistema brasileiro, né? E a sociologia, ela vai se utilizar e se apoderar de métodos científicos para estudar a sociedade e sugerir uma mudança. Então, o estudo de Bárbara, ele nos mostra que, através de uma abordagem política empática, podemos expor problemas que muitas vezes passam despercebidos. Tá? E esses problemas invisíveis, eles revelam a verdade dura da nossa sociedade e nos empurra a buscar soluções. Então, agora eu quero que vocês façam uma reflexão. Pensem, né, em pessoas que vocês conhecem, que trabalham muito e que ainda enfrentam dificuldades financeiras. Né? Como que vocês acham que esses problemas eles podem ser resolvidos pela sociedade? Vamos discutir. O que nós podemos fazer para ajudar? Então, vamos lá. Eu tenho uma sugestão. Vamos começar com uma campanha, discutir o direito trabalhista, apoiar os negócios locais, né? Ou até mesmo educar-se mais sobre as questões sociais. Então, pessoal, uma dica para vocês nunca mais esquecerem, tá? A Bárbara Ehrenreich, ela é exploradora da realidade, que nos ensina que a empatia e a pesquisa pode sim abrir nossos olhos para a luta diária de muitos, tá? Então, quando nós entendemos que tem pessoas trabalhando duro e que ainda lutando contra as dificuldades, nós podemos mobilizar para fazer a diferença sim. E aí a gente dá continuidade aqui, pessoal, para apresentar para vocês os 3 gigantes da sociologia, tá? Quem são os 3 gigantes da sociologia? Tá? São pensadores, né, que mudaram a nossa forma de entender a sociedade. Tá? Então, eu quero que vocês venham comigo aqui nessa viagem, né, e que vocês guardem isso na memória. O primeiro é o Émile Durkheim, né, que é o construtor da coesão social. Tá? E aí você deve estar se perguntando, mas o que é coesão social? Bom, nós vamos imaginar que a sociedade é como um grande quebra-cabeça, né? Cada peça é uma parte da sociedade, como a família, a escola, o trabalho. E Durkheim, ele era como especialista em quebra-cabeça. Então, ele estudava como todas essas peças se encaixavam para formar uma imagem completa e coesa. Pense na escola. Para Durkheim, a escola não é apenas um lugar para aprender matemática e português. É um espaço onde a gente aprende a conviver, a respeitar as regras, a entender a importância da convivência social. E por que a escola é uma instituição tão importante? Porque ela ajuda a criar laços, a manter a ordem social. Como se a escola ela é como se fosse o concreto da laje da sua casa, é como se fosse o cimento que une ali as peças do quebra-cabeça, tá? E um outro gigante, né, que nós vamos falar é o Karl Marx, né? Que vocês já ouviram falar dele desde o ensino fundamental, né? O guerreiro da luta de classes, tá? Então, nós vamos entrar no mundo das desigualdades, né, como se nós estivéssemos jogando um tabuleiro. Tá? Karl Marx ele era o jogador que olhava atentamente para as regras do jogo. É isso. Olha que interessante. Karl Marx ele era o observador das regras do jogo e como que elas favoreciam, de algumas formas, jogadores em detrimento de outros. Tá? Então, imagina um jogo de tabuleiro
né? Onde alguns jogadores começam com 1000 pontos e outros com apenas 100. Quem tem mais ponto? Quem tem mais ponto? Pensa aí. Quem tem mais chance de ganhar? Para Karl Marx, pessoal, a sociedade funcionava de forma semelhante a isso. Então, ele analisou como que essas desigualdades que existiam entre os ricos e os pobres acabavam influenciando a vida de todos. E aí, pessoal, a luta de classes, ela acontece quando aqueles com menos recursos querem mudar a regra do jogo para que todos tenham oportunidades iguais, tá? E aí, pessoal, entra um outro gigante da sociologia chamado Max Weber, tá? O arquiteto, né? A gente chama ele de arquitetão da burocracia. Então, pessoal, por último aqui, nós temos o Weber, né? Que é o homem que tinha um olhar atento para as regras e para a organização. Então, você imagina que você está tentando organizar uma festa para que tudo saia da forma perfeita. Então, você precisa de uma lista, você precisa de horários, você precisa de um planejamento, né? E Weber, por exemplo, ele vai nos ensinar que a burocracia é como a receita de bolo. Para que a festa aconteça, nós precisamos seguir passos a passos, como enviar convites, documentos, né? Ter tudo ali muito organizado. Então, ele explicou como que as regras, né, e procedimentos ajudam a manter a sociedade funcionando sem confusão, né? Sem burocracia, pessoal, as festas, né, ou a sociedade, ela poderia ser um caos. E aí nós temos um ponto-chave para lembrar de cada um desses pensadores que nós acabamos de citar, tá? Isso é só uma introdução à sociologia, tá? Durkheim, ele fala sobre o pertencimento e a coesão. Karl Marx, ele se preocupa com as desigualdades e a luta de classes. E Max Weber foca nas regras que organizam tudo. Então, esses conceitos dentro da sociologia, eles são fundamentais para entender o funcionamento da sociedade, tá? E aí eu vou passar uma dica para vocês não esquecerem mais. Quebra-cabeça, para Durkheim, a coesão social, né? O tabuleiro de jogo para Karl Marx, desigualdade e luta de classes, tá? E a receita de bolo para Max Weber, né? Que são as burocracias e as regras. Então agora vocês têm uma noção, uma ferramenta para fazer uma bela apresentação e brilhar aí, até mesmo na hora do Enem, tá, gente? Não pode se esquecer. Então nós vamos juntos aí tentar entender, discutir mais sobre como os problemas, né, ele torna a sociedade mais complexa, tá? Pessoal, agora a gente vai concluir aqui essa aula, tá? A gente vai só fazer algumas reflexões. Nós falamos da imaginação sociológica na vida cotidiana. Então, hoje nós demos um passo incrível juntos, né? Vocês não estão saindo dessa aula apenas com conhecimento novo, né? Mas com também um superpoder, né? Que é a imaginação sociológica, tá? E a imaginação sociológica, ela é como um par de óculos, né? Como lentes mágicas, né? Que vai permitir você a enxergar a sociedade para além do óbvio, né? Como muitas vezes até o óbvio precisa ser dito, tá? Então, a sociologia, ela nos ajuda a conectar as nossas histórias pessoais com grandes forças da sociedade. Por exemplo, quando vocês veem alguém passando por dificuldades, a imaginação sociológica, ela nos faz uma pergunta, né? O que na sociedade contribuiu para essa situação? Então, quando vocês questionam, né, por que algumas pessoas têm mais oportunidades do que outras, a imaginação sociológica, ela nos lembra que nada acontece por acaso,
Tudo tem uma explicação social, histórica e também cultural. Mas hoje não é só sobre entender o mundo, tá? É sobre transformá-lo. Então, cada um de vocês carrega dentro de si um potencial, né, de ser um agente de mudanças. Então, quando você for lá se formar, escolher a sua formação, você vai ser um grande agente, você já é um grande agente de mudança. Então, quando vocês usam essa imaginação sociológica, vocês não apenas enxergam os problemas, vocês começam a pensar em soluções, tá? Então, eu quero que vocês fechem os olhos por um momento, né? E apenas reflitam comigo. Pensem em algo que vocês acharam normal na vida de vocês, tá? Então pode ser um hábito, uma regra, pode ser uma tradição. E agora vocês usem essa imaginação sociológica para perguntar: por que isso é assim? Por que se beneficiam com isso? Quem se beneficiam com isso? Como que isso poderia ser diferente? Então essas perguntas, elas são o início de uma jornada incrível, uma jornada que não é só sobre entender o mundo, mas sobre criar um mundo melhor, tá? Então hoje eu acredito, né, tenho certeza que vocês não são mais os mesmos, tá? A partir de agora, cada um de vocês, né, ao olharem para o mundo, enxergarão a coesão, as conexões, né, perdão, as conexões invisíveis, né, que unem as pessoas, as histórias por trás dos comportamentos e as possibilidades de mudança. Então eu quero que vocês saibam de uma coisa, tá? Vocês têm o poder de fazer a diferença. Cada pensamento crítico, cada questionamento, cada ação consciente de vocês é um passo em direção a uma sociedade mais justa, uma sociedade mais humana. E essa aula é só o começo. O mundo está cheio de perguntas esperando por vocês. E eu não tenho dúvida de que vocês vão encontrar respostas incríveis, tá? Eu agradeço muito a vocês por me acolherem. Obrigado por embarcarem comigo aí nessa jornada. Vocês são incríveis e eu acredito em cada um de vocês. Eu amo vocês, tá bom? Um grande abraço. Espero que essa aula ajude vocês a refletirem de fato sobre a sociologia na prática. Um abraço, pessoal. Até mais.